Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 8 de outubro. Vamos iniciar com uma oração ao nosso Deus, para que Ele venha tocar com o poder do Espírito Santo, dando entendimento à palavra dele, para que nós venhamos entender claramente a vontade de Deus, o discernimento espiritual. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe, nos agracie com a unção do Teu Espírito, para que venhamos ter entendimento da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Hoje estamos aqui com a meditação As bênçãos de Deus em Cristo na Nova Aliança. Quando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, deu o último suspiro, dando o brado lá na cruz, dizendo: está consumado, ali começou a nova aliança. E no livro de Isaías, capítulo 53, diz várias bênçãos da que o Senhor Jesus conquistou ali na cruz para todos aqueles que fazem uma aliança com Deus, de crer no sacrifício do Senhor Jesus e aceitar as boas novas de salvação, que as boas novas é o amor de Deus, que nós não merecíamos. Isso tem como título o nome que se denomina a graça de Deus, salvadora a todos os homens, aonde está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos ter como texto bíblico desta meditação carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 2. Tenha a sua Bíblia em mãos e confira conosco. Vamos ler apenas este versículo, mas quando você tiver tempinho em sua casa, leia todo o contexto, que começa do versículo 1 até o versículo 13, falando sobre a dispensação da graça. Capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, desde que o Senhor Jesus deu o último brado ali na cruz, ali inicia-se a dispensação da graça. E na dispensação da graça vai existir a salvação em Cristo mediante a fé naquilo que a gente crê que Jesus fez por todos nós ali na cruz. E na dispensação da graça existe a cura espiritual dos pecados da alma. Na graça, na dispensação da graça, existe milagres sobrenaturais no corpo, existe libertação na mente, existe bênção financeira, existe bênção na vida de uma família, na vida a dois. Existe várias bênçãos conquistadas ali na cruz. Então, em Cristo há uma nova aliança, um novo testamento que é abrangente na área espiritual e na área física. Todas essas bênçãos conquistadas por Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, cabe a cada um de nós entender, examinar as Escrituras e fazer uma aliança com Deus de fidelidade. Crendo nisto, a gente recebemos
tudo que Deus conquistou para nós ali por meio de Cristo Jesus. Então, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 23, faz menção dessa nova aliança. Eu não ia ler não, mas vamos ler, para que as pessoas compreendam. Hebreus fica já próximo ao Apocalipse, capítulo 10, versículo 19 ao 23. Vou ler bem rapidamente, mas depois, quando você tiver um tempo aí em sua casa, leia todo o contexto deste capítulo 10, começando do versículo 19 até o versículo 25, que fala sobre o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Vou ler só apenas o versículo 19 e o versículo 20 e 21. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Aproximemo com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, através dessa nova aliança, nós temos livre acesso à presença de Deus. Na antiga aliança, só os sacerdotes e os levitas tinham acesso, porque eles viviam totalmente uma vida de santificação para entrar na presença de Deus. Hoje, todos temos acesso a Deus, principalmente quando você tem um encontro com Deus, conhece a verdade e se entrega ao Senhor Jesus. Através da palavra e do Espírito Santo, somos santificados e temos livre acesso à presença de Deus. Vamos agora para a segunda pontuação. Em Jesus e no seu nome está a garantia de receber as promessas que Deus nos tem prometido. Nós não vamos ler, vamos só citar o livro e o capítulo e o versículo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, fala a confirmação, a garantia dessa promessa em Cristo Jesus. Está escrito que em Deus, por meio de Deus e em Cristo está o amém, confirmando tudo que Deus promete cumprir. Leia isso depois. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, fala que no nome de Jesus, a gente crendo recebe aquilo que crê e que está prometido na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 13, capítulo 14, versículo 13 ao 14. Depois você vê isto na sua Bíblia. E a outra referência sobre as bênçãos prometidas, garantidas em Cristo Jesus, é no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz que quando você pedir algo a Deus em oração e crendo, receberá. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Essas são promessas da nova aliança. Continuando, terceira pontuação. As bênçãos de Deus provenientes quando primeiro buscamos o reino de Deus. As bênçãos são provenientes, elas vêm com providência. Está escrito isso, depois você lê em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos para a quarta pontuação. Quando a palavra da fé está em nós e nós nos apoderamos em crer no que ela nos delega. Então, quando a palavra de Deus está em nós, quando nós absorvemos, aceitamos e assim obedecemos, vivemos esta palavra, aí está escrito no que a gente se referiu aqui agora. Em João capítulo, o Evangelho de João capítulo
15, versículo 7, que diz: se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes em meu nome, e o Pai o fará. Aí você se apossa dessa palavra. Aí acontece aquilo que você crê e que está prometido aqui na palavra de Deus. Vamos para a conclusão aqui. Na antiga aliança, só os sacerdotes entravam na presença de Deus para rogar os favores de Deus. Mas na nova aliança, todos nós que em Cristo fomos justificados pela fé, isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2, que todos aqueles que estão em Cristo temos paz e somos justificados com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 2. E temos livre acesso à presença de Deus para pedir e buscar suas bênçãos. Eis aqui a nova aliança ao nosso dispor pela fé em quem vive a aliança ali, por meio do sacrifício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário e conquistou para todos nós, aqueles que crê e vive na nova aliança, o tempo, a dispensação da graça. Vamos falar com Deus. Ó Santo Deus e Pai, te louvamos por tua palavra, nos ajuda a permanecer e estar firmado nesta fé, que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção, por mérito do Senhor Jesus, no sacrifício lá na cruz. Te louvamos em nome de Jesus. Ótimo sábado, Deus abençoe a todos, até a próxima. Amanhã estaremos finalizando com esta semana, falando sobre alguns exemplos citados da velha, antiga aliança e concluindo com a nova aliança, domingo, amanhã, se Deus nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.